Sejam muito bem-vindos ao Elo Dental Cast. Hoje, mais uma vez, com convidados especialíssimos e a gente vai trazer muito assunto legal aqui. Eu tenho certeza que você, amigo dentista, vai adorar esse episódio. São dois expoentes aqui da nossa odontologia que podem trazer muitos insights para você. E, como sempre, estou com minha esposa, Lara Guiar. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elo Dental Cast. Hoje estamos aqui com dois colegas de profissão, dois ortodontistas, assim como eu. E eu vou pedir a Gustavo para fazer a apresentação, para vocês conhecerem os nossos convidados de hoje. Diga aí, amor. Estamos com o Dr. Janildes Brasil e Felipe Thiago, os sócios aí do IOA, Instituto Odontológico das Américas, um centro de ensino aqui da nossa região. Na verdade, é um centro de ensino nacional, né, que tem uma filial aqui em Natal e que é uma escola que a gente admira muito porque cresceu absurdamente nos últimos anos. Eu acho que vocês têm quanto tempo de história? Claro que vocês vão falar sobre isso. Vamos lá, não vamos pular etapas. Mas primeiro, por favor, amigos Janildes e Felipe, se apresentem, falem um pouquinho da história de vocês, quem são vocês e como é que foi esse início, como é que vocês se conheceram? Não, pode começar. Então, primeiramente, Gustavo, Lara, agradecer o convite de estar aqui com vocês. Eu já acompanho o trabalho de vocês e realmente está sendo bem legal para nós da área, inclusive para pessoas de outras áreas também. Nós nos conhecemos desde a época da graduação, somos formados na UFRN, eu me formei em 2005, Janildes se formou em 2006, mas somos contemporâneos e fizemos especialização juntos. Na época, fizemos ortodontia em João Pessoa e essas viagens para João Pessoa durante 36 meses acabaram criando um laço, né, de proximidade muito forte entre nós, na maneira de pensar, na maneira de atuar, na maneira que se tem uma visão da especialidade, da odontologia como um todo e da vida também. É importante a gente se aproximar de pessoas que tenham um mindset parecido com o seu. E dessa pós-graduação, dessa especialização que a gente terminou em 2011, nós nos tornamos sócios. É interessante que, na época, a gente, quando terminou a especialização, a gente combinou de fazer uma viagem internacional, parecia coisa de filme americano. Né? Vamos terminar uma especialização, vamos fazer uma viagem internacional, mas para fazer um curso, né? Um credenciamento na época que a gente fez. E desse curso para cá, dessa capacitação que a gente fez para cá, já são 13 anos que a gente está atuando junto. Então, boa noite, obrigado também pelo convite, fico lisonjeado e assim, eu acompanho o trabalho de vocês, mas até dando, vamos dizer assim, eu gosto mais de acompanhar as entrevistas, né, os podcasts da área odontológica, do que eu sei que tem muito conteúdo bacana fora, mas como a gente acaba já vendo muito recorte, podcast fora, aí a gente acaba conhecendo um pouco mais da área odontológica quando acompanha o podcast de vocês. Então, é uma dica muito bacana para quem quer acompanhar. Como o Felipe já falou, eu entrei na faculdade na UFRN em 2002, saí em 2006, e aí a gente fez o curso junto da especialização, e é mais comum que as pessoas procurem colegas de outras áreas, de outras especialidades, para montar uma sociedade. Mas não foi o nosso caso porque, como o Felipe falou, a gente tinha um pensamento muito parecido naquilo que a gente queria entregar para os pacientes. Só que nós temos personalidades bem diferentes. E a gente percebia que existia, vamos dizer assim, meio que a gente se complementava. Eu era bom numa coisa, ela era bom em outra, e aí a gente viu que tinha uma liga ali, né, de complementariedade. Então, assim, e é bom estar próximo de pessoas que a gente gosta. Então, apesar de os dois serem de orto, mas a gente resolveu empreender, né, eu lembro quando estava nessa viagem que o Felipe falou, que a gente foi para os Estados Unidos, tinha um credenciamento e você comprava uma quantidade de bocas para poder lhe dar direito a esse curso lá. E aí a gente acabou entrando e a gente resolveu, pronto, com essas bocas a gente vai montar um consultório para trabalhar exclusivamente, na época era com o bracket autoligado, né? E eu já alugava, na verdade, consultório aqui em Natal, atendia interior, o Felipe também,
mas a gente queria fazer uma coisa diferente, empreender num modelo de negócio diferente, de algo que a gente tinha visto já na especialização, e foi fazer esse credenciamento lá, e a gente gostava do atendimento com aparelho autoligado, gostou dos resultados que a gente já tinha visto no período da especialização. E aí foi quando a gente resolveu, em 2011, colocar uma clínica que atuasse exclusivamente com brackets autoligados. Depois a gente viu que esse modelo era um modelo interessante, né? E aí a gente vai contar mais um pouquinho dessa história para frente. E aí a gente vai Eu achei interessante um dos insights aqui que eles falaram, que Janildes falou, é que eles eram da mesma especialidade e resolveram fazer uma sociedade juntos. Isso chama muita atenção, porque hoje em dia existe uma competição muito grande, né, entre profissionais, e eu inclusive já tive até contato assim, com pessoas que falam assim, não, isso eu não vou falar porque ele é meu concorrente. E a gente, pelo menos nós dois aqui, a gente tem uma visão muito disso, de pegar na mão e querer que todo mundo cresça junto, assim, ninguém larga a mão de ninguém, vamos todos juntos. A gente não se vê, a gente não consegue ver outros colegas como concorrentes. Isso é uma visão que você já tem há 13 anos, é quase um casamento, né? Assim, é muito tempo de relação. Vocês fizeram uma clínica e depois investiram em outro negócio, que é o IOA, né? Eu, inclusive, sou aluna do IOA agora. Voltei a ser aluna, estou fazendo harmonização. E eu até comentei com o Gustavo que uma das coisas que eu fiquei impressionada do IOA, que eu ouvia falar, mas eu nunca tinha ido lá. Eu fiz minha inscrição sem nem ir lá. E eu fiquei impressionada com a estrutura. Realmente é um negócio incrível. É organizado, os lanches, a tecnologia, tudo que tem para você entrar. Eu estou encantada. Estou no começo, mas estou adorando. Mas esse podcast é para contar detalhes de como 2 dentistas que resolveram empreender do nada abriram uma escola. Porque isso foi em o início do IOA? 2020. E aí- 30 dias antes do lockdown. Mas a ideia. A ideia surgiu em 2019. Certo. Na época, eu estava fazendo mestrado, eu fiz mestrado em Campinas. E antes de ser professor, eu sempre digo aos nossos alunos lá no IOA, eu nunca quis ser professor. Uhum. A profissão de professor, a docência que me convidou a participar dela. Uhum. Minha mãe é diretora de escola, aposentada, né, do servidora pública, foi diretora de escola por 35 anos, então eu cresci dentro de uma escola. Mas eu nunca quis ser professor. Só que, clinicamente, a gente estava obtendo resultados interessantes, justamente com os brackets autoligados na época. E eu costumo dizer que quando a gente começou com os autoligados, aqui no Brasil, não estou falando em Natal, nem no Rio Grande do Norte. Quando a gente começou com os autoligados no Brasil, era mato. Não se tinham empresas brasileiras que tinham o material, os brackets, os fios adequados para a técnica. E eu costumo dizer que foi nosso primeiro grande lance de empreendedorismo. Foi adquirir 36 mais 36, 72 kits desse tipo de aparelho para abrir um consultório aqui em Natal e poder atuar exclusivamente com esse sistema e, em cima disso, fazer um marketing que era muito forte na época. Uhum. Até 2010, eu posso dizer que era até meio que crucificado o dentista que atuasse com marketing. Com Sim. certeza. Até Não hoje era existe. permitido, Até hoje ainda não tem era esse permitido fazer antes e depois, até que veio a carta de Natal e se liberou isso aí. Era feio, digamos assim, um dentista aparecer em redes sociais, na época Facebook, Orkut, não se explorava nada disso. Uhum. E nós começamos com esse marketing, e daí veio o consultório, e do consultório vieram bons resultados, e desses bons resultados vieram convites. Janildes, venha palestrar aqui em João Pessoa. Felipe, venha palestrar aqui em Teresina. Mostra aí os casos clínicos de vocês. E aí, nesses convites, a gente percebeu que a coisa estava se tornando maior e nós resolvemos iniciar um curso de ortodontia avançada aqui na nossa clínica, que era aqui perto, na Prudente de Moraes. E nós formamos uma turma, era um curso de 1 ano, 12 módulos para quem já era ortodontista. Formamos a nossa primeira turma, abrimos a segunda turma, porque se abriu a segunda, é porque a primeira Foi um sucesso. foi plantio e colheita, né?
E na segunda turma, a rede IOA, que é uma rede do sul do Brasil, de Balneário Camboriú, estava passando por um processo de expansão. E eles estavam buscando profissionais, pessoas, investidores que tivessem interesse em participar dessa expansão. E surgiu o convite. Eu lembro muito bem, eu estava em Campinas nesse dia. Um colega, também professor de outra unidade, ligou: um negócio legal para você, o CEO da empresa quer falar contigo e ele vai ligar para você. Eu posso passar seu número para ele? Eu falei: pode passar. Eu acho que eu não consigo. É uma coisa grandiosa, porque eu já tinha ouvido falar. Já conhecia pessoas que atuavam. Antes eu queria ser professor do IOA. Na verdade, quando eu estava fazendo o mestrado, eu pensava: eu conheço o pessoal de Campina Grande, quem sabe eu vou ser professor lá em Campina Grande, né? E surgiu o convite, o CEO me ligou, falou que tinha estudado o meu perfil e disse que eu era uma pessoa em potencial a montar a unidade aqui em Natal. Eu falei: o projeto é lindo, é maravilhoso, agora eu acho que se você me conhecer melhor, essa pessoa não sou eu. Mas eu costumo andar com pessoas boas, eu costumo ser uma pessoa que tem bons relacionamentos, que eu me dou bem com todo mundo na profissão. Graças a Deus eu sou uma pessoa que não tenho rivalidades dentro da odontologia. Falei: tem um sócio que é um cara muito fera também, tem um outro sócio que é um menino novo que está começando aí, que é um expoente. E temos outros amigos. Eu posso tentar juntar uma turma aí e a gente encarar o projeto. E daí que nasceu o IOA. Um convite que eu recebi, mas que eu sabia que sozinho eu não conseguiria chegar lá. Uhum. Deixa eu só dar um detalhe. De onde veio essa questão de gestão, né? Que eu lembro que o Felipe estava falando ali no início, a questão da clínica, tudo. E aí me veio um insight aqui agora, que eu lembrei que quando a gente começou com um consultório aqui no Harmony, e aí rapidamente a gente tinha feito um contrato de 2 anos, com 8 meses o consultório já estava pequeno, né? Porque hora eu ficava, hora Felipe, a gente trabalhava em outros lugares e dividia a cadeira. Com 8 meses já ficou pequeno, a gente foi procurar um ponto maior, que comportasse 4 cadeiras, a gente colocou inicialmente 2, e aí a gente contratou uma pessoa, tinha uma pessoa que ficava na recepção e contratou outra para começar, que uma coisa que eu sempre achei que fosse interessante, alguém que cuidasse dos pacientes, que tipo assim, que acompanhasse o paciente, se ele fez a documentação, né, e tivesse esse acompanhamento. Que chama hoje de central de relacionamento com o cliente. Isso, né? Exatamente. E aí essa pessoa identificou uma falha na pessoa que ficava na recepção, estava tendo, vamos dizer assim, o caixa estava tendo um certo problema, um certo desvio. Uhum. Uma falta de conexão entre os números. Isso, exatamente. E aí bacana porque assim, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do podcast, a nossa formação ela é para o serviço público, né, para o PSF. E a gente não entende nada de gestão. Então, só que a gente tinha a ideia, botou o consultório, sabia atender os pacientes, né, sabia tratar bem, sabia atuar tecnicamente, mas de gestão nada. E aí, quando essa colega veio, que ela trabalha com a gente até hoje, que ela identificou essa desconexão dos números, como o Felipe falou, aí a gente fez, ter um consultório não é simplesmente atender. E é outro problema do dentista. O dentista é muito ruim de números. Exatamente. Todo mundo que vem aqui diz isso. Dentista normalmente é muito ruim para lidar e interpretar números, e qualquer negócio é feito com números, né? Uhum. Exatamente. Foi aí que eu disse, não, a gente acabou nessa época estudando softwares odontológicos, né? Foi quando a gente começou, até então era tudo no papel ainda, a gente fez, não, isso em 2012, mais ou menos, a gente fez, não, a gente vai ter que começar a estudar um software que a gente consiga utilizar, e foi quando eu comecei a procurar cursos de gestão na área, né, junto com o Felipe também, a gente meio que dividia, ele ficava um pouquinho na parte de marketing, e eu ficava, que eu sempre gostei muito de matemática, de números, né? Números. E aí acabei ficando um pouco mais com os números. Eu sou assim muito analítico nas decisões.
E aí foi quando eu comecei a estudar mais de gestão para fazer com que o consultório ele crescesse, né, se tornasse o que é hoje. E aí, quando o Felipe recebeu esse convite do IOA, e a gente acaba sempre estando junto nos projetos, é como a Clara falou, é um casamento realmente. Graças a Deus, nossas esposas não têm ciúmes, então tá tudo tranquilo. E aí foi quando a gente foi analisar os números e viu que a gente já... Felipe falou que a mãe dele era diretora, né? Eu tenho 2 irmãs que são professoras, então assim, nunca pensei em ser professor. Mas já tinha dado muitas aulas particulares, já tinha, em alguns momentos, até dado aula de matemática no lugar da minha irmã, que é professora. Então, assim, nunca me via como, mas, como o Felipe falou, eu acho que, na verdade, a gente gosta não é da aula em si, é da conexão com as pessoas. É isso que encanta a gente. Eu até brinquei na aula que eu estava esse final de semana no yoga, que eu falei assim, isso aqui da aula eu faço até de graça, porque eu gosto de estar com pessoas. Estar ali, vendo alunos sedentos por conhecimento e tentando sugar da gente, é algo que fascina. Eu sei que não só a minha, acho que Felipe, eu acho que eu me inspirei também nele, ele é mais encantado aí. Então, assim, na verdade, a gente gosta de pessoas, seja no consultório, seja com os colaboradores, seja com os alunos. Eu gosto de números, mas os números são muito frios. Então, as pessoas, elas encantam mais. Então, na verdade, eu acho que, já adiantando um pouco, uma dica que a gente deixa é tipo assim, se não gostar de pessoas na nossa área, eu acho que é um pouco difícil de... Complica. Não, e é incrível esse insight que você deu, porque só ele eu acho que já vale o podcast. Você desligar daqui já aprendeu muita coisa, porque eu acredito muito nisso. Tem que gostar de gente para dar certo. Trabalhando com gente, parece óbvio, mas para muita gente, infelizmente, que entra num furacão de técnica, e aqui, em momento algum, eu digo que técnica não é importante. Eu gosto sempre de repetir, apesar de também parecer óbvio. A técnica, ela é básica. Ela é a sua formação básica. Mas o que vai diferenciar você no mercado, o que vai fazer com que você consiga ter resultados no mercado, em qualquer área de profissão, é você conseguir ter uma visão de empreendedorismo, de conexão com pessoas, de marketing, de números, de vendas. Mas é óbvio que o mais importante disso tudo, como você muito bem falou, é você gostar de gente. É você entender que as pessoas precisam de atenção, precisam do toque, precisam dessa conversa, precisam dessa conexão para se sentirem pertencentes e serem seus clientes, seus alunos, seus amigos. Exatamente. Você pode ser o professor com o melhor preparo do mundo, que fez o melhor mestrado, o melhor doutorado, que fez um curso de oratória. E dentista também. E dentista também. Mas se você não conseguir se conectar com as pessoas, para que aquelas pessoas se sintam bem na sua aula, elas se sintam bem contigo, que elas vejam em você alguém que está ali para inspirar, muitas vezes até para esquecer de momentos complicados, uma mãe que sai, deixa um filho em casa, viaja, ou então alguém que está passando por algum problema, se aquela aula ali na pós-graduação não for algo que seja agradável, e quando a gente fala agradável não é necessariamente brincadeira, mas é um ambiente que você saudável. Se sinta bem, saudável, você não vai prosperar. Existem inúmeros e inúmeros profissionais e professores que são exímios profissionais, mas têm pecado no relacionamento. E as pessoas têm buscado cada vez menos esse tipo de pessoa. E às vezes você não é um exímio profissional, mas você é uma pessoa exemplar, uma pessoa que tem uma energia positiva. Isso. E as pessoas vão se aproximar de você. Por consequência. Eu e Gustavo, a gente tem até um lema que a gente gosta de falar, que, por exemplo, Gustavo, ele reforça muito essa questão da tecnologia, né? Então, às vezes, dá a impressão, até para os pacientes, que pelo fato de ser um consultório tecnológico, high-tech, não existe essas conexões humanas. Pelo contrário, a tecnologia vem para aproximar você, para poder transformar o atendimento em algo muito mais agradável. Então, a gente diz que a gente é high-tech, mas a gente também é high-touch, né? Porque a questão
da proximidade com pessoas, do toque, do abraço, de conversar, de acolher, ela tem que existir independente de ter a tecnologia ou não, né? Agora, um detalhe que me deixou curioso, só para a gente fechar essa parte de história, que nosso tempo aqui voa, né? A gente tem que tentar abordar tudo. Me fala mais como foi abrir um negócio 30 dias antes da pandemia. Eu estava com isso na cabeça para perguntar, acredita? Não, vamos lá. Isso aí eu acho que foi o divisor de águas para a gente saber que o IOA daria certo, né? Juntamos a equipe, né? E aí convidamos, falar o nome deles rapidamente, Túlio, depois Tiago Leitão, depois Jordano, Gustavo Vieira e Ítalo Casado, a Alessandra Cordaço, que é sua professora de harmonização. E fomos juntando essa turma porque, como eu falei, era um projeto grandioso para uma pessoa só. Uhum. Mas foram 8 meses de obra, né, Janice, aproximadamente. Isso. Terminamos a obra, aquela angústia, vocês sabem, imagine uma obra daquele tamanho, e nós inauguramos o IOA na primeira semana de fevereiro. Tivemos um evento chamado Opening. O Opening é um evento todo coordenado pela rede, que faz aquela apresentação da estrutura, da equipe, e da forma de se trabalhar. Graças a Deus, já iniciamos um negócio com uma turma de cirurgia oral, iniciamos com uma turma de ortodontia e com uma turma de harmonização. Então, nós tínhamos 2 turmas de especialização e 1 de aperfeiçoamento. Veio o mês de março, tivemos nosso primeiro módulo. Então, os alunos de harmonização tiveram a sua aula básica inicial de harmonização, os de ortodontia, e eu me lembro muito bem, era 18 a 20 de março de 2020, Isso. E veio a notícia do lockdown. Então, vocês pensem o seguinte, você abriu uma estrutura que tem uma pré-clínica com 20 lugares, um auditório, um mini auditório com 30 lugares, 2 salas de aula, que são laboratórios também, para 15 lugares, uma clínica escola, né? Para se treinar a parte clínica, com 16 cadeiras, mais a cadeira de apoio, né? Que a gente chama de aquário. São 800 metros. Isso. Com vários funcionários contratados. Gigante, né? Lá. E chega a notícia de que simplesmente Fecha tudo. vai ser preciso fechar por questões de sanitárias, né? Questões de... E senta e chora, como é que faz? E aí, o grupo dos sócios do WhatsApp, obviamente, ferveu. Não se podia tomar nenhuma medida que fosse irregular. E a gente falou que a gente precisa jogar o jogo como ele deve ser jogado. Como é que as outras instituições de ensino estão funcionando? Como é que o colégio infantil está? Como é que o colégio secundário está? Como é que as outras faculdades estão? Então, é preciso que nós continuemos online, que era a única forma disponível, tocando as nossas aulas, assim como as outras instituições estão tocando. Então, fechou, mas não fechou só para a gente. Fechou para todo mundo. E foram 4 meses de aula online. E, Gustavo, interessante que eu acompanho seu trabalho já há um bom tempo, você tem curso online, eu já vi muita coisa bacana sua. Eu, particularmente, eu sou fã do ensino à distância. Eu já gravei curso também, já dei curso para o pessoal aqui do Brasil, para o pessoal do Peru. E eu acho os cursos online muito interessantes. Porém, os estudantes do infantil ao superior não estavam preparados para uma virada de chave tão rápida. E aí criou-se uma barreira. De tanto que se teve online, criou-se uma barreira. E nesse trabalho que a gente teve, ainda ficamos 4 meses online. Abril, maio, junho e julho. E aí a gente fez a seguinte proposta para os alunos. Se não voltar em agosto, aí a gente vai, eu que dar umas férias, né, coletivas, vai suspender as aulas e a gente só vai voltar presencial, porque a pandemia ali ia passar, uma hora ou outra
E graças a Deus, em agosto, nós retomamos e vocês precisavam ver os olhos dos alunos brilhando ao voltar ao presencial. Como a Lara falou, a frequentar a escola, a lanchar na escola, a conviver com os funcionários, que lá é uma família sensacional. O pessoal se sente extremamente bem acolhido. E aí foi ali que eu disse, agora o negócio vai. Porque até lá Era um mar de incerteza. Né? era um mar de incertezas. Mas quando voltou ali em agosto de 2020, falei, agora vai. Depois, se eu ganhar ideia, eu não perco mais pra nada. Porque a gente que tem um negócio pequeno, a gente se viu Um consultório só. com medo, né? Um medo gigante, e foi um medo do mundo inteiro, na verdade, né? Todo mundo que tinha um negócio, do menor ao maior, ficou com muito medo. E quem tinha acabado de investir, acreditou tudo que tinha mais um pouco. Quem tinha acabado de colocar todas as suas fichas no negócio, né? Então, até parabenizo vocês pela coragem de terem enfrentado, de terem se virado. Eu acho que liderança passa muito por isso também, de você, em determinados momentos, ter que dar aquela girada para manter o negócio vivo. Então, e aí, graças a Deus, hoje o negócio já conta com quantos alunos hoje, em média? São mais de 300 alunos matriculados entre especialização e aperfeiçoamento. Olha aí, são quantas turmas? Diga assim, são muitas. São muitas. Depois mas eu lhe digo esse dado exato. Vai- são 5 turmas de ortodontia, são 2 de harmonização, só de especialização. Ao mesmo tempo, Ao tá, mesmo pessoal? tempo. Não é que se formou, não. Que estão Ao acontecendo. mesmo tempo. Então, é realmente um negócio muito bacana. E como é que vocês avaliam esse aluno? Porque você falou de ensino, né? Você falou de tecnologia, distância e tal, e que alguns não estavam preparados. Eu acho que realmente a pandemia foi um soco assim na educação, né? Porque alguns alunos não conseguiam ter um aprendizado eficiente, principalmente a odontologia, que é um curso muito prático. A gente realmente viu uma dificuldade muito grande dos alunos. Como é que vocês enxergam hoje esses alunos que, de certa forma, são frutos da pandemia também, ali desse período? Como é que está o ensino na graduação e na pós-graduação? Como é que vocês trabalham isso hoje? Eu acho que o fruto dessa época, né, acabou pela deficiência na parte de estar presente, na parte dos laboratórios, na parte prática. A gente percebe um pouco disso. Assim, eles às vezes até entendem bem a parte teórica, mas na parte da execução você vê que falta um pouco. E aí é quando a gente acaba tendo que pegar mais na mão deles, né, assim, ter mais paciência, ir lá e dedicar mais horas. Tanto que não lembro exatamente quando, que eu não sou muito bom de datas, só de números, mas Felipe disse assim, vamos ter que aumentar um pouco mais a carga horária prática, porque precisa de mais mão, né? O pessoal precisa realmente pegar. E aí quando a gente conseguiu mudar um pouco isso, a gente percebeu que melhorou mais, porque a gente deu mais carga horária prática, mais tempo de laboratório, e aí isso facilitou a vida deles, né? Digamos assim, de sair um pouquinho mais da teoria, que é importante, claro, mas de dedicar um pouco mais de tempo a essa parte prática. Então, que eu me lembre, não sei se você tem mais alguma coisa. Eu acho que a virada de chave para tentar compensar realmente essa deficiência foi focar na necessidade do aluno. Observou-se que existia essa deficiência, fizemos essa mudança de ter mais conteúdos práticos. Também disponibilizamos uma mentoria para o pessoal, a gente discutia muitos casos clínicos fora do horário de curso, né? Porque os cursos são modulares, são mensais. Então a gente ofereceu esse plus, uma vez por semana a gente juntava esses alunos para discutir casos, e uma das preocupações que se tinha era de deixar alguma coisa faltando, Gustavo. Então, no nosso curso, eu falei para a Janildes, conversei com os demais professores, Eduardo, Thales, Olga, Túlio, falei, pessoal, nós temos que oferecer um curso em que a gente saia com a consciência de que nós demos o nosso máximo. Não podemos deixar faltar nada. O aluno pode não acompanhar o nosso ritmo, de tanta coisa que a gente oferece, mas a gente não pode deixar de oferecer. E aí foi nessa abordagem que nós conseguimos ter essa virada. Obviamente, assim como tudo na vida, a gente vai ter os alunos que têm um melhor desempenho, os alunos que
vão ter o desempenho mediano, e os alunos que também têm um desempenho que deixam a desejar. Isso acontece em qualquer nível de ensino, mas o que nos deixa mais felizes, né, Janildes, é ver alunos nossos já com consultórios prosperando, sendo referências em seus interiores, em várias cidades do Rio Grande do Norte e até da Paraíba também, que a gente recebe alunos da Paraíba aqui. Alunos nossos publicando artigos científicos dos casos tratados na escola. Então, a gente consegue observar que essa virada de chave para trazer uma ortodontia mais contemporânea, com foco na prática, agregou muito valor à formação dos nossos alunos. Gustavo Hilário, e assim, uma coisa que, quando a gente foi montar a equipe, né, que assim, no caso, a gente ficou responsável pela ortodontia, então, quando a gente foi montar a equipe de ortodontia, uma coisa que eu lembro que foi muito interessante é que a gente não montou uma equipe que tinha um pensamento só. A gente sempre teve isso com a gente, né, Felipe? Tipo assim, não é que eu faça, por exemplo, que a gente faça a técnica, assim, no consultório a gente acaba praticando mais, usando o autoligado, que eu acho que isso é o certo. Não. Escolhemos outros profissionais que utilizavam técnicas diferentes da gente, até porque era uma especialidade em ortodontia. E às vezes a gente vê algumas escolas que trabalham com a especialidade numa técnica da ortodontia. E eu acredito que, na verdade, a gente tem que formar especialistas em ortodontia, então você tem que abranger, não é só o que eu acho que... para mim funciona. Sim, mas para mim. Então, mas eu tenho que mostrar para o aluno tudo que existe por aí e, claro, a gente vai levar eles vamos dizer assim, a um direcionamento, mas eles têm que ter acesso a esse conhecimento. E outra coisa que foi importante nessa escolha é que, além de você ter conhecimentos diferentes, são visões diferentes da profissão, né? E a gente não tinha só profissionais tipo acadêmicos, que eu acho outro ponto muito importante. Eu e Felipe eu me considero clínico. Na verdade, eu gosto muito de consultório. Então, dentro da equipe, a gente tem os colegas que são doutores, que são mais voltados à parte acadêmica, de artigos, mas a gente também tem clínicos e a gente acaba trazendo tudo isso para os alunos, né? Porque eu acredito muito, particularmente, que se você tem só o conhecimento teórico, mas você não aliar a prática do consultório, o que é que eu mais gosto de trazer para os meus alunos, né? É a vivência do consultório. Olha, eu faço assim, acontece a mão na massa, assim. na odontologia, né? Faz muita diferença. É aquela questão de você dizer assim, olha, não é só que eu estudei, eu faço assim e faço há um bom tempo dessa maneira, né? A gente já tem... Eu tenho 18 anos de formado e aí não é só o que eu aprendi, é como eu executo no meu dia a dia, né? Então, eu acho esse ponto muito importante. Sem dúvida. A gente vem percebendo, né, nos últimos anos, um número muito grande, crescente de novos alunos, né, vindos da graduação. O número de faculdades, de turmas de odontologia aumentou muito. Então, assim, se a escolha da nossa pós-graduação já era importante, hoje, com um mercado que é muito mais competitivo, que o número de dentistas é muito maior, a escolha do curso da gente tem que ser uma coisa muito criteriosa, um curso a gente tem que tentar procurar o curso mais completo possível, que vai entregar justamente isso que você falou, a parte teórica, a parte prática, de maneira mais abrangente, porque hoje na faculdade eu acho que os alunos eles têm muito pouca prática, né? Por exemplo, de ortodontia na UFRN é quase nada que a gente tem de prática odontológica, de clínica ortodôntica. Então, quando um aluno sai da graduação e vai fazer ortodontia, às vezes é a primeira vez que ele está pegando no aparelho, é na graduação, né? Então, por isso que essa parte prática na pós-graduação. Então, por isso que a clínica é tão importante. Mas aí a minha pergunta em relação a isso, a vocês, é o seguinte, hoje a gente sabe também que, por causa disso, vocês têm que cobrar os alunos o resultado. Você falou, vão ter alunos que vão se destacar, outros não. Mas o resultado tem que ser cobrado. Eu acho que existe TCC no final, existe uma avaliação dos alunos durante todo o curso e ele tem que sair dali atingindo ali pelo menos a média 7, né? Para passar, vamos dizer assim. Mas a gente também tem uma geração de alunos que você também não pode arrochar muito, né? Tipo assim, hoje na escola, como o Gustavo estava dizendo, às vezes se você chamar a atenção de um aluno, é o professor que depois é chamado a atenção e não o aluno. O aluno normalmente quase sempre está com razão. Como é que é essa linha tênue que vocês têm lá no curso de vocês entre cobrar
mas também não poder, mas também agradar ao cliente, porque ele é aluno, mas ele também é cliente. Então, é uma linha tênue, né? Então, enquanto você tem que exigir, mas também não pode passar do ponto para que ele não fique com raiva, porque essa geração, às vezes, tem muito esse medo, não quer ser cobrado. Como é que vocês E fazem? até complementando a pergunta dela, não é nem que não pode. Eu acho que deve. Não pode não, deve. Mas, ao mesmo tempo, é um negócio que vocês têm, né? Então, são clientes. Os alunos também são clientes. É difícil o ensino. E eu também compartilho muito da ideia de vocês, que eu também não sou professor de formação, apesar de estar concluindo o mestrado, só falta entregar aí a parte escrita, mas toda a parte teórica eu já fiz. Mas o professor me chamou, né? Essa profissão, o professor me chamou. E muitas vezes eu também sou muito clínico na minha aula, e sou muito duro às vezes, porque eu acho que é a única maneira de ensinar. Não é que eu seja desrespeitoso, como eu já tive professores que às vezes passavam um pouco do ponto no grito, etc. Cada um tem seu jeito de ensinar. Não estou dizendo quem está certo e quem está errado. Mas como ter um negócio na educação onde o cliente também é o aluno e vocês não podem, eu acredito que é um dever de vocês, formar alguém capacitado no mercado. Existe uma frase... Pergunta difícil, né? Não, eu sei que é difícil, mas o podcast também é para cutucar. Não, existe uma frase aí que chama-se o seguinte, que a gente tem que enrijecer sem perder a ternura. Uhum. Né? Então é mais ou menos o que a gente aplica no nosso curso. A docência, além de toda a dedicação técnica e de tempo, ela exige amor. Você tem que amar o que você faz. E como você lida com outras pessoas que você está formando, você tem que encarar aquela formação daquelas pessoas como a formação dos seus próprios filhos. E com o seu filho, você sabe que você vai ter que ser rígido. Embora que haja algum momento de rebeldia, alguma coisa, mas você vai ter que ser rígido em algum momento. E como você falou, muitas vezes é como ficar no limite. Então, a gente acredita que, a partir do momento que o aluno saiba que a gente está de corpo e alma ali, a gente tem o compromisso de formá-los e a gente torce pelo sucesso deles, quando o puxão de orelha é dado com carinho, eles entendem super bem. Eu que sou mais acostumado a puxar a orelha deles, né? O malvado sou eu, né? O malvado favorito sou eu, não tenho nenhum problema, né? O Capitão Nascimento. Eu não tenho problema nenhum, assim como você relatou, Gustavo, de cobrar o meu aluno pelo bom desempenho. Aquela pessoa que está ali, que ele só vê uma vez por mês, ou às vezes nem vê todo mês porque a pessoa falta, aquela pessoa ela tem importância para alguém. E é isso que a gente tenta passar para os alunos. A gente até brinca, sabe essa pessoa que você não gosta, que você disse que está te tratando mal, ou que está tendo algum problema? Essa pessoa é o amor da vida de alguém. E você está aqui para fazer o seu papel. Cobramos material, cobramos dedicação, cobramos horário, e é algo incansável. Eu tenho certeza que um pai e mãe que realmente ama seus filhos, eles nunca vão desistir dos seus filhos. E a gente nunca vai desistir de cobrar essas particularidades no nosso processo de ensino. Porque o aluno, ele sabe que se você estiver ali para o bem dele, para o desenvolvimento dele, ele vai entender. E quando a gente dá a bronca, né, Jânio, os nossos alunos, ele fala... O professor me pegou ali, eu tô ferrado, mas ele tá certo, a culpa é minha. Dificilmente, eu não me lembro nesses 4 anos aí, algum aluno que foi para o embate conosco, de procurar a direção da escola, de procurar outro professor. Nós já batemos de frente com muitos alunos. Alunos que questionaram alguma coisa, e nós sentamos, somos adultos. Eu sou professor, você é aluno, mas eu particularmente, assim como o Janildes, eu acredito no ensino horizontal. Eu estou aqui, Lara está aí. O que me faz professor e ela aluna é só experiência, é tempo que eu tenho e ela está começando a ter agora. Nós não trabalhamos no IOA com um pedestal.
em que o professor ele está aqui num palco e o aluno está ali como um espectador ou um súdito, muitas vezes. Nós estamos aqui, ó, somos pessoas que têm um objetivo comum, fazer uma odontologia de qualidade. E nesses 4 anos e meio já, nós nunca, no curso de ortodontia, nós nunca tivemos um problema sequer de aluno reclamar de cobrança que levou. Acho que tudo é a questão da comunicação, né? É a forma como o Gustavo falou. Eu lembro de situações no período da graduação que realmente teve professores que passaram bastante do limite, não só de elevar a voz, mas assim, da mesma forma que aquele profissional utilizou aquela maneira, né? E eu vou dizer, eu aprendi, viu? Mesmo escutando gritos, né? A gente aprende, sempre aprende, na verdade, né? Só que hoje a gente percebe que tem que mudar como você fala. Então, assim, quando você falou assim, uma pergunta difícil, mas não é para a gente, tipo assim, porque a gente nunca deixa de cobrar, porque a gente sabe que, vou voltar ao início do podcast, quando a gente está aqui por pessoas, por gente, a gente sempre lembra aos nossos alunos que na ponta final quem ganha é o paciente. Então, inclusive, o perfil do paciente que vai para uma escola de pós-graduação hoje mudou. Eu me lembro que na época da graduação, quando a gente atendia um paciente, às vezes o professor ali, tipo, meio que era como se fosse uma cobaia mesmo, né? Que antigamente se falava, um boneco, né? Hoje é um perfil completamente diferente, assim, da exigência das pessoas, e isso faz com que a gente seja mais exigente com a nossa entrega. E eu acho isso excelente, porque, na verdade, o que a gente leva o nosso aluno para poder exigir a ele, de que ele cumpra... Esses dias mesmo eu estava comentando com os alunos, na hora de exigir o material, eu falei assim, eu disse, olha, se você não trouxer o material necessário, o caso do seu paciente não vai andar bem e você não vai conseguir finalizar ele dentro da especialização. E quem vai perder com isso? É você. Então, se você comprar o material direitinho, fizer o procedimento adequado, o caso vai acabar mais rápido e vai ser melhor para o paciente e para você. Então, é esse como que a gente tem que trazer, porque às vezes o que falta hoje nas pessoas é empatia. Ela meio que se coloca no centro do universo e aí sempre tem uma desculpa, né? Não comprei por causa disso, não, por causa daquilo. Então, quando você começa a colocar o aluno no lugar do outro, que no outro, nesse caso, é o paciente, e mostra para ele, como o Felipe falou, e se fosse sua mãe que estivesse aí sendo atendida e você não trouxe o material, você está fazendo algo que não é adequado. Né? Aí a pessoa... Então, quando você começa a colocar a empatia dela se colocar no lugar do outro e ela imaginar isso, aí esse como começa a facilitar. Por mais que às vezes ele possa até fazer uma carinha ali, assim, tipo de não gostei, mas daqui a pouco o que eu acho bacana é esse, que eles voltam e assim, professor, o senhor falou ali, eu realmente fiquei chateado, mas depois você está certo. Então, é isso que é muito bacana. Eu, quando fiz especialização, a minha turma eram 11 mulheres para 4 professores homens, e era uma especialização semanal. E eu lembro como assim, eu chegava em casa chorando, às vezes com raiva dos professores, porque eles estão cobrando isso, porque eles estão fazendo isso. E hoje, no consultório, quando eu estou atendendo, eu lembro das frases que eles falavam. Então, realmente é algo que marca a nossa formação e a gente leva aquilo para o resto da nossa vida. Porque todas as vezes que eles apertaram a gente lá na turma, foi por amor, né? Foi para realmente fazer a gente crescer. Então, crescer dói, né? Dá trabalho. E eu lembro com muito carinho dos meus professores hoje, mesmo apesar de todos os gritos, de todas as coisas de todas as cobranças que a gente tinha, diariamente eu lembro deles quando eu estou no mocho atendendo um paciente meu, de alguma coisa que eles me cobravam e que eu sei que eu estou fazendo aquilo porque ele batia naquela tecla toda semana, toda vida que eu ia atender. Eu lembrei agora da vez que eu tive a oportunidade de ir numa vinícola. E a gente estava fazendo um passeio na vinícola e, de repente, o dono, o CEO da vinícola, apareceu. Ele encontrou umas crianças sentadas no chão. Tudo bem que era um chão de uma cave, mas era o chão. E ele falou assim, cadê a cadeira? Para o rapaz, que era o sommelier, que estava dando as explicações, né? Aí o sommelier ficou assim, não, cadê o suco? O olhar do dono. O sommelier foi buscar e ele assumiu a posição ali de professor, de palestrante do grupo. Eu sei que nosso passeio era para durar 1 hora, durou 3 horas e meia. Ele gostou da gente, abriu o melhor vinho da casa, que estava lá cheio de poeira. Foi uma experiência incrível. E aí, durante a conversa, eu tive não vou dizer burrice, mas eu tive a ingenuidade. Né? Eu fiz essa pergunta, depois fiquei com vergonha.
a gente teve a ingenuidade de perguntar assim, qual o vinho preferido? Qual o vinho que você gosta mais? E ele me retrucou com a seguinte pergunta. Você tem filho? Eu falei, tenho. Quantas? Ele, 2. Qual você gosta mais? Então, quando vocês falaram de que a gente trata o nosso aluno como um filho, eu lembrei disso, né? De assim, quando a gente tem amor, quando a gente realmente tem aquela paixão, quando a gente dá importância para quem está ao nosso lado, a gente de fato consegue transformar a vida das pessoas, impactar a vida das pessoas, e independente da forma, claro, com respeito, ao meu ver, a gente consegue mudar a vida de muita gente. E a resposta que ele me deu me deixou ali sem resposta, né? Mas eu acredito muito nisso mesmo. A gente tem que tratar os nossos filhos, as pessoas, nossos amigos, nossos clientes, nossos alunos, com respeito, com conexão, como você falou no início, com amor, com empatia, pensando que o outro é o amor de alguém, pensando que o outro, apesar das dificuldades da vida, pode estar passando por um problema também. E ter essa empatia, eu acho que realmente é a chave do sucesso de qualquer negócio. Eu preciso começar a direcionar o podcast para o final, porque o tempo passa rápido. E a gente, às vezes, quer conversar mais sobre assuntos. E eu não queria deixar de abordar o tema odontologia digital, que eu tenho certeza que lá no IOA vocês abordam isso nos cursos. Como é que está sendo essa transformação digital para vocês, tanto no ensino quanto na prática clínica? Vocês falaram da ortodontia autoligada, mas também existem aí os alinhadores invisíveis, no caso da ortodontia, que revolucionou a ortodontia. A gente até teve um podcast com o Dr. Carlos Alexandre muito bom, e a gente falou sobre o mercado ortodôntico nessa era, que realmente... Daria outro podcast com vocês também aqui. Mas como é que vocês veem essa revolução da odontologia digital no ensino? Como é que vocês aplicam isso lá? Como é que vocês levam isso para o ensino e na prática clínica de vocês? Vamos lá. Nós, lá no IOA, né, nós temos scanner, obviamente. Pelo porte de nossa estrutura, nós temos um iTero e praticamos a ortodontia digital em vários níveis, né, desde a parte do início do fluxo digital, o preparo dos modelos, e o nosso foco realmente são os alinhadores. Interessante que Janildes falou, e aí eu já vou linkar entre o digital e o empreendedorismo. Hoje, numa escola de pós-graduação, aparece paciente para fazer tratamento com Invisalign. Tratamento com alinhador, se a gente estimular, todo mês começariam vários. Então, o perfil do paciente que busca uma escola, ele mudou bastante. E o digital, ele é uma ferramenta muito forte para valor agregado. Então, o paciente, ele sabe que não é todo mundo que trabalha com aquilo. Ele sabe que é algo que ele está despendendo mais recursos do que um tratamento convencional, e ele busca referência, né? Ele quer fazer aquele tratamento com aquela técnica, com alguém que possa entregar bons resultados. E é algo que a gente tem, justamente, Gustavo, através do digital, tentado mostrar aos nossos alunos. Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades, é fazer os alunos entenderem que a odontologia como um todo, mas principalmente a ortodontia, que é a especialidade mais longa, ela é uma especialidade de longo prazo. E eu sempre digo, o que nós ensinamos aqui, você vai aplicar no seu consultório de Itaú, eu vou aplicar no meu consultório de São Tomé, tô falando das nossas cidades, mas também se você quiser ter um consultório num prédio empresarial top de linha aqui em Natal, o nosso curso também vai estar voltado a isso. E uma das grandes ferramentas que a gente tem é justamente o fluxo digital. E é surpreendente. Se a gente parar para pensar, há alguns anos, alinhador também era mato. Há alguns anos não, há poucos anos. E hoje, pouca gente domina o alinhador como ele tem que ser dominado. Eu costumo andar por muitos congressos, no Brasil, fora do Brasil, e eu sempre, quando eu tenho a oportunidade, eu digo, ainda não temos experts em alinhador. Não temos alguém
que seja, por exemplo, como é um expert em mini implantes, em expansão, alinhador é algo que está em desenvolvimento, assim como o fluxo digital. É um oceano azul ainda. É um oceano azul ainda, é o que eu sempre tenho falado para os nossos alunos. E é impressionante a quantidade de alunos que têm buscado fazer tratamentos com o alinhador. Se eles não têm o interesse pelo scanner ou pela impressora 3D em si, mas há o interesse em aprender o fluxo e aplicar esse fluxo em suas rotinas clínicas. E muita gente já entende que se hoje eu estou numa clínica popular, nessas clínicas mais acessíveis, e ali não tem paciente para alinhadores, por exemplo, mas essa pessoa pode abrir um horário em outro consultório, né, que aluga por horário, e ele atender uma pessoa ali que vai fazer o alinhador. O alinhador tem essa vantagem, né? Eu posso começar um caso e eu vou atender um primo, e aí esse primo eu só tenho que ter aquele determinado horário para atendê-lo, e esse primo vai indicar uma outra pessoa, que vai indicar outra, e assim por diante. Só não é permitido, né, o que a gente sempre fala no nosso curso, só é inaceitável é que a gente ofereça o fluxo digital para vocês e vocês simplesmente deem as costas porque acham que hoje, na realidade de vocês, ainda não é aplicável. Então, é essa visão além do alcance, né? Enxergar além do horizonte que a gente tem tentado passar para os nossos alunos. A gente sempre fala para eles, eu fui de clínica popular, Janildes foi de clínica popular, eu fui do interior, consultório interior, Janildes foi de consultório interior. E você tem que entender que tudo vai passando por uma evolução. Uhum. E os alinhadores hoje são uma ferramenta assim excelente. Os números assim, Gustavo, só para você ter uma ideia, em 2019 eu realizei um sonho. Eu fui para o Congresso Americano de Ortodontia. Eu sempre tinha o sonho de participar desse congresso. Na época eu estava no mestrado, fui. Eram 7 turnos de congresso, né, 3 dias e meio. Só tinha um auditório durante um turno que a pauta era alinhadores. Esse ano, no Congresso de São Paulo, vai ser na primeira semana de outubro, eu acredito que 80% das palestras são sobre alinhadores. Então, assim, se você não gosta de alinhador, você não gosta do fluxo digital, não se inscreva nos congressos daqui para frente de ortodontia. Não se inscreva, porque você não vai ver muita coisa diferente do que fluxo digital e alinhadores nos próximos congressos de ortodontia. Complementar, Janildes? Acho que o Felipe, nessa parte do digital, aí sabe tudo, né? Mas eu acho que... Todo dia aprendendo uma coisa Mas eu nova. acho que esse é o ponto de as pessoas olharem um pouquinho além daquele limite, né, Felipe, que ele está vendo e não tem mais volta, né? Tipo assim, é algo que... assim, Felipe sempre bate na tecla também, Gustavo, de não é que é só a questão de atender com alinhador, falando em ortodontia, né? Mas eu brinco com os alunos, olha, se está com tempo livre, baixa lá o Mesh Mixer, mexe lá, porque, amigo, isso aqui, daqui para frente é o que você vai ter que dominar. Então, assim, realmente correr atrás de softwares que a gente não viu nada na faculdade, mas que se você mexer com isso daqui, no futuro eu tenho certeza, vai aprender a fazer provisório, vai aprender a fazer um enceramento, então assim, não tem mais como a gente voltar. A odontologia digital é minha paixão, né? A odontologia digital é algo que eu estudo muito, concluí agora uma das primeiras turmas de mestrado em odontologia digital do mundo, né? Poucas turmas do mundo existem nesse tema e de fato é algo que eu sou fascinado e eu acredito desde 2011, então não é algo que eu acredito há pouco tempo. E eu acho que não é mais o futuro, é o presente. Né? É o presente e todo mundo da profissão, seja aluno, seja dentista com mais tempo de cadeira, tem que estudar, tem que pensar, tem que olhar para isso. Hoje a gente vai no congresso, a gente vê harmonização orofacial, odontologia digital, né? E o resto. Um congresso grande, assim como o CIOSP da vida, por exemplo, um congresso que tem todas as áreas, metade é harmonização, 30% odontologia digital, 20% o resto. Então, realmente é uma área em plena expansão e dentro da ortodontia, dentro da prótese, da reabilitação, de praticamente todas as áreas tem se destacado muito. E para a gente encerrar nosso podcast, que infelizmente
Passa muito rápido o tempo. Laura vai fazer aqui a última pergunta e depois os agradecimentos finais. Eu vou só falar uma coisa antes da gente finalizar, que, por exemplo, o Gustavo falou que desde 2011, né, que ele estuda isso, então, assim, tudo que ele vem aprendendo, as coisas novas que ele vem fazendo no consultório dentro dessa área da odontologia digital, ele é meio que autodidata, né, ele não, é difícil, assim, as coisas diferentes, ele está no começo ali, desbravando ali o oceano azul que tem pela frente, e aí quando o aluno está na especialização, então você, aluno que está na especialização, está lendo, tendo a possibilidade de ter um scanner, de manipular aquilo, de ter contato com essa realidade, aproveite, porque não é todo profissional que tem acesso ainda a esse tipo de equipamento, mas que eu acho que daqui a 3, 4 anos, se você não tiver, já, sei lá, vai estar meio já para trás, né? Mas, para finalizar, eu queria que vocês dissessem uma mensagem, né, para os alunos de vocês, os recém-formados que estão lá fazendo pós-graduação, de como se destacar. Quem também não é aluno, né? E todo mundo, Porque e também quem não é aluno, que audiência... pode vir a ser, né? Que deve vir a ser. Como se destacar hoje no mercado? Qual o conselho que vocês dão a quem está lá no IOA, a quem está aqui nos ouvindo? Como é que faz para um dentista que sai aí, depois da sua formação, se destacar no mercado, chegar no mercado e realmente ter um diferencial? Então, vamos lá. Eu vou contar uma história rápida, mas assim... tirando como a gente falou aqui no início, primeiro estudar muito para poder você ser bom tecnicamente. Além disso, aí eu vou contar essa historinha rápida. Como o Felipe falou, a gente não tem vergonha nenhuma de falar, a gente, quando se formou, não tinha pais que pudessem bancar, então a gente atendeu em consultórios populares e foi... Mas tinha um professor nosso que ele sempre contava, independente do preço que está sendo cobrado naquilo que você está fazendo, entregue o seu melhor, independente. E aí, passados alguns anos, eu cheguei na escola da minha filha e quando a menina que era a auxiliar da professora dela olhou para mim e falou assim, Maria Clara, o seu pai foi o meu dentista. Na hora, me bateu um estalo assim, que essa paciente eu tinha atendido numa dessas clínicas populares. Aí eu pensei assim, eu disse, nossa, olha como o mundo dá a volta. Se eu tivesse feito algo que não era o correto para essa paciente, hoje ela estaria cuidando da coisa mais importante da minha vida, que é a minha filha. Uhum. Então, eu acho que essa dica é a que eu deixo para o profissional que está aí, não só para o que está querendo entrar no mercado, né? Para todo mundo, porque assim, se você imaginar que tudo que você entrega para o seu paciente, aquilo um dia vai voltar para você, acabou. Porque se eu tivesse feito qualquer coisa com aquela paciente e naquele dia ela tivesse descoberto que o dentista que fez aquele procedimento hoje, no caso, era o pai daquela criança, imagina como ficaria meu coração angustiado em saber que eu acho que, vamos dizer assim, eu ia me sentir mal, né? Sim. E preocupado Sim. do que poderia acontecer. Então, assim, eu acho que essa dica, para mim, assim, ela resume tudo da minha forma de atender. Faça sempre o melhor, e o melhor sempre vai voltar para você. Então, o carinho que a minha filha me falou depois de como aquela menina tratou ela, sabendo que o pai dela tinha sido dentista da auxiliar da escola, pronto. É sobre isso. Será que o Felipe vai conseguir responder melhor? Que eu acho difícil, viu, Felipe? Depois dessas palavras já podemos... Eu costumo dizer sempre aos meus alunos que a gente não pode ter pressa. Tá? Apesar da gente nunca poder ficar parado, a gente tem que estar sempre em constantes movimentações, em busca de uma evolução, mas a gente tem que entender que a nossa profissão, eu vou falar da nossa porque é que a gente atua, ela é como uma corrida de longa distância. É como uma corrida que você vai suar muito para chegar ao resultado final. É uma maratona. Então não adianta ser imediatista. Se você numa corrida de 21 quilômetros, você sair correndo desenfreadamente ali no começo, quando chegar no quilômetro 5 você cansou. Uhum. E essa corrida é feita com coração. Você tem que ter dedicação. E aí Janildes falou da filha, eu vou falar assim, sempre uma coisa que eu falo para os amigos. Você está fazendo aquilo, você ama o que faz? Você gostaria que o seu filho fizesse o que você faz? Eu gostaria. Eu sou apaixonado pela odontologia. Eu queria que minha filha, só tem 1 aninho, mas eu queria que ela com 17, 18 anos dissesse, pai, eu quero ser igual a você.
Eu quero fazer a mesma coisa que você faz. Para mim seria um orgulho imenso. E é com esse amor e com essa dedicação diária que eu digo para todos os meus alunos: tenham paciência, se dediquem, façam aquele esforço que a gente sempre tem pedido a vocês, para vocês fazerem, porque o mercado, Gustavo, ele vai sempre abrir as portas para os bons profissionais. Nunca vai faltar oportunidade em nenhuma área para os bons profissionais. E a odontologia é um grande exemplo disso. Os jovens, eles sendo bons profissionais, eles entram no mercado de trabalho, pode ser que demore um pouquinho, mas quando eles se consolidam, a carreira só tende a crescer. Eu acho que Felipe e Janildes, eles encerraram esse podcast agora com chave de ouro, assim, fiquei até emocionada com o amor que vocês falam da profissão. E vou só reforçar aqui que a gente conversou sobre essa questão dos filhos, né, também. Eu acho que foi no podcast, há 2 ou 3 episódios, que a gente falou. A gente gostaria também que as nossas filhas fossem dentistas, porque a gente ama o que a gente faz, tudo que a gente tem veio da odontologia e é pela odontologia, não é, amor? É isso aí. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Passa rápido, né? A gente tenta abordar tudo, mas às vezes daria até mais outra hora de conversa. É muito bom ver colegas aí que têm esse amor pela profissão, que têm essa paixão por ensinar e por atender, por se conectar com as pessoas. Para quem não conhece vocês e quer conhecer, por favor, o Instagram de vocês, eu acho que hoje acaba sendo o melhor canal de comunicação, e o do IOA, o contato do IOA para quem se interessou aí e quer estreitar os laços. Tá. O Instagram do IOA é @IOANatal. O meu particular, que eu não tenho Instagram pessoal, porque é só ortodontia. Minha vida é ortodontia, então eu sou ortodontia. E ortodontia sou eu. É @Felipe Tiago, com TH Dantas, é o meu nome. E o meu Instagram realmente é só ortodontia. O meu é @JanildesBrasil. Perfeito. Muito obrigado, amigos, pela presença. E para quem chegou aqui através de vocês e não nos conhecia, meu Instagram é Gustavo Cavalcante F _. Lá eu falo muito sobre odontologia também, odontologia digital, sobre empreendedorismo, sobre gestão, marketing, liderança e sobre transformar a nossa profissão. Eu acho que é a meta desse podcast. É levar conhecimento, trazer insights, trazer pessoas que têm histórias de sucesso para inspirar dentistas e que nunca mais o dentista desista da profissão, que infelizmente isso é um número alarmante de profissionais que o fazem. Não sei se você sabe desse dado, mas parece que até o 5º ano, cerca de 40% desiste da profissão. Então é realmente um número muito alarmante. Meu amor? E para quem não me conhece, meu Instagram é Lara Guiareme. Lá tem muito podcast, tem muita odontologia também. Um pouco lá de blogueiragem, que eu brinco que tem também. Então, quem quiser me seguir, quem quiser chegar lá, vai ser muito bem-vindo. Eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. Foi mais um episódio incrível. A gente está gostando muito do feedback de vocês. Então, continuem deixando mensagens, sugestões, críticas e dicas. A gente vê cada um com muito carinho. Muito obrigada, pessoal. Tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus.